Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu irei mostrar uma reação química bem interessante, na qual nós vamos fazer uma análise química para diferenciar dois isômeros. Recentemente, ao procurar para comprar alguns produtos químicos novos para atualizar meu laboratório, eu encontrei este produto aqui à venda chamado isomaltulose. Ele é um produto químico que é utilizado como um substituto de açúcar, um adoçante dietético, e ele tem a fórmula química C12H22O11. E caso vocês sejam umas pessoas um pouco mais familiarizadas com a química, essa fórmula C12H22O11 também é a mesma fórmula química do açúcar comum que a gente usa comumente em nossas casas para adoçar nossas coisas. Ou seja, são dois açúcares diferentes e eles possuem exatamente a mesma fórmula química. Porém, a sacarose, que é o açúcar de cana, e a isomaltulose, que é esse produto químico, possuem propriedades diferentes. Apesar de ter a mesma fórmula molecular, a organização dos átomos das moléculas é diferente, de modo que eles também possuem características distintas, diferentes uns dos outros. No mundo da bioquímica, especificamente na parte que fala sobre os carboidratos, é muito comum a gente encontrar esses casos de várias substâncias com a mesma fórmula química. Por exemplo, a glicose e a frutose, que são dois açúcares bem comuns estudados em biologia, e eles têm a fórmula química C6H12O6. As duas substâncias têm essa mesma fórmula, porém as estruturas, como vocês podem ver aqui, são diferentes. E também nós vemos em bioquímica que existem vários açúcares que têm também essa fórmula química C12H22O11. E alguns exemplos que nós podemos dar são a maltose, a lactose, a sacarose, entre vários outros. Porém, no caso da isomaltulose, a semelhança vai ainda mais além com o açúcar comum, porque tanto o açúcar comum como a isomaltulose são feitas das mesmas unidades de monossacarídeos, que são exatamente a glicose e a frutose. A diferença que reside entre elas é a forma como a frutose está ligada na glicose. E essas estruturas diferentes das duas moléculas faz com que elas também tenham reatividades diferentes. E é isso que nós iremos explorar na experiência de hoje. A experiência que nós iremos realizar agora é um teste cego, no qual eu preparei duas soluções com exatamente a mesma concentração dos dois açúcares. E eu coloquei elas em frascos idênticos, eu misturei os dois frascos para não saber qual frasco corresponde a qual solução de açúcar. Então eu rotulei um com a letra A e o outro com a letra B. E neste teste nós iremos aplicar a reação química a esses dois açúcares separadamente e assim, através do resultado que irá dar nessa reação, nós vamos conseguir diferenciar um açúcar do outro. Então, sem mais delongas, vamos à nossa incrível experiência. E aqui nós temos nossas duas amostras dos dois isômeros, dois compostos com a mesma fórmula química em dois frascos idênticos, de forma que não dá para saber qual é qual. Esses frascos estão marcados apenas com as letras A e B, para podermos identificar os compostos. E então nós dispomos de dois tubos de ensaio e nós colocamos então uma alíquota de cada substância em cada um desses tubos de ensaio. Nós temos aqui um tubo de ensaio com a substância A e o outro com a substância B. Colocamos a mesma quantidade em cada um. Agora nós iremos colocar algumas gotas do reagente de Benedict em cada um dos tubos. Esse reagente consiste em uma mistura de soluções de sulfato de cobre 2, hidróxido de sódio e citrato de sódio. Após adicionarmos este reagente, então nós tampamos cada um dos frascos, tomando o cuidado de identificá-los como amostra A ou B. Em seguida, nós mergulhamos nossas duas amostras em um becker contendo água quente e deixamos ele reagindo por cerca de 4 a 10 minutos em uma temperatura em torno de 80 graus centígrados. Nessas condições, os íons de cobre mais 2 em meio básico começaram a oxidar as moléculas de açúcares redutores que contêm grupos aldeído, e então os íons de cobre mais 2 serão reduzidos a íons de cobre mais 1 que irão precipitar na forma do hidróxido de cobre 1, que é um composto amarelo. Esta reação é o positivo do teste e irá acontecer com o açúcar redutor presente nessa amostra. No caso, o açúcar redutor que foi utilizado é a isomaltulose, enquanto a sacarose, que é o açúcar comum, não é um açúcar redutor. E podemos ver que a reação positiva aconteceu no tubo rotulado com a letra A, o que significa que a nossa amostra A é a isomaltulose, e por conseguinte a amostra B é sacarose. E assim nós conseguimos facilmente, por meio desse teste bem interessante, diferenciar os nossos dois isômeros. O composto do frasco A é a isomaltulose e o do frasco B é a sacarose. Como vocês já puderam perceber nessa experiência, esses dois açúcares reagem de forma bem diferente com esse reagente, esse líquido azul chamado reagente de Benedict, que é uma solução formada por sulfato de cobre, em meio básico do hidróxido de sódio, contendo citrato de sódio como agente complexante, de forma que os íons de cobre ficam complexados com os íons citratos em meio básico, e nesse meio básico acontece a reação química de óxido-redução entre um açúcar redutor e os íons de cobre desse reagente. Os íons de cobre mais 2, azuis, são reduzidos a íons de cobre mais 1, incolores,
E esses íons, em meio básico, precipitam formando o hidróxido de cobre 1, que é um precipitado amarelo. E aqui, a diferença sutil entre as estruturas da isomaltulose e da sacarose vai fazer toda a diferença na reação química. No caso da sacarose, nós temos a porção frutose da sua molécula ligada à molécula de glicose através do seu grupo N-acetal, que está presente no carbono C2. Isso faz com que esse grupo N-acetal ele fique bloqueado, de modo que essa molécula, diferentemente dos compostos que possuem o grupo N-acetal livre, elas não são capazes de fazer uma abertura reversível do anel. Isso acontece com a molécula de isomaltulose, porque como ela está ligada pelo seu carbono C6, o carbono C2, que possui o grupo N-acetal, está virado para o outro lado e esse grupo está livre, de forma que ele pode sofrer uma reação de rearranjo, de isomerização, de forma que a porção frutose da molécula pode alternar entre a forma fechada, que é essa forma cíclica, e uma forma aberta, que possui um grupo cetona livre. Esse grupo cetona, em meio básico, ele pode se isomerizar, produzindo o grupo aldeído, e esse grupo aldeído reage com o reagente de Benedict, reduzindo os íons de cobre mais 2 azuis a íons de cobre mais 1, que irão precipitar como hidróxido de cobre 1 de cor amarela. E assim, nós temos a molécula da isomaltulose, que pode sofrer uma reação reversível de abertura do anel, pode se isomerizar em meio alcalino para produzir o grupo aldeído, que vai dar positivo ao teste, porém a molécula de sacarose, com o grupo N-acetal bloqueado, ela não vai sofrer essa reação de abertura, não vai expor o grupo funcional cetona, que pode se converter a aldeído, e assim não vai dar positivo ao teste, não vai acontecer a reação química. Então nós vemos no tubo com a letra A, que ocorre a formação do precipitado amarelo, enquanto no tubo com a letra B, a cor que era azul fica um pouco mais verde, porém não temos esse precipitado. E uma coisa interessante que vale ressaltar é que sim, acontece um pouco de reação química no tubo da sacarose, um pouquinho dela reduz o reagente de Benedict. Porém, isso acontece porque o açúcar comum comprado no comércio é um pouco impuro, ele contém um pouco de glicose e frutose livres, que são separados. E esses dois eles podem reagir com o reagente de Benedict porque eles têm os grupos N-acetais livres, então eles podem sofrer essa reação, de modo que nós observamos essa ligeira mudança de cor na amostra contendo a sacarose. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também acessar minha página do Facebook, TikTok, meu blog também, entre outras coisas. Os links estão aqui na descrição. Agradeço a vocês por terem assistido meu vídeo. Muito obrigado por tudo e valeu!